como validar e vender sua ideia de micro SaaS em 3 passos simples. Bem-vindo a mais um episódio da minha série de vídeos construindo o meu primeiro micro SaaS na África. E hoje vamos aprender vender, como validar e vender sua ideia de micro SaaS em 3 passos simples. Acredito que se você clicou nesse vídeo é que você tem interesse em micro SaaS, em vender, ou talvez você não sabe o que é micro SaaS. Independentemente de o motivo que te fez clicar nesse vídeo, espera até o final, porque você vai aprender como é que você pode validar e vender utilizando esse modelo de negócio chamado micro SaaS. Eu vou ensinar como é que eu estou fazendo isso e como você também pode fazer com esses simples 3 passos. Vamos começar do primeiro passo. O primeiro passo é bem simples. Venda primeiro. Talvez você que clicou nesse vídeo se pergunte como assim venda primeiro? O que isso necessariamente significa? Uma coisa que acontece muito, não sei, pessoas que vieram da área da programação, é que são pessoas que têm uma capacidade técnica de construir programas muito bons, mas eles têm uma grande dificuldade na hora de construir o marketing, porque o marketing é a parte que vai trazer pessoas interessadas e, posteriormente a venda. Entenda que numa empresa, num empreendimento como o micro SaaS, a parte mais importante é a venda. Muitas das vezes, pessoas que são focadas demais na construção do produto têm dificuldades na parte da venda. Então, uma das melhores formas, antes mesmo de falarmos sobre a própria ideia, é você já colocar em mente, mudar uma das suas peças, que primeiro comece pela venda. Se você começar pela venda, as coisas vão dar certo. Se você começar pelo produto, as coisas vão dar errado. Tenha certeza disso. Até pode dar certo se o produto for algo que já foi testado, como tem uma demanda, mas sempre começa vendendo. Então, talvez você se pergunte, agora que eu já sei isso, por que vender antes de desenvolver, né? O que isso poderia me ajudar? Então, eu vou falar sobre dois principais pontos que podem mudar essa tua mentalidade e demonstrar que começar vendendo é melhor. Primeiro, a importância de vender não um código, mas uma solução. Quando você é um programador, como eu dei exemplo anteriormente, você tem hábito em vender o código, em vender aquilo que tu faz, mas tu não estás a vender o código, você está a vender a solução para um problema. Porque o microSaaS é basicamente uma solução de um problema, só que em forma de um software. E você entrega isso aí como uma solução para o teu cliente. Então você tem que resolver o problema e não entregar unicamente código. O segundo ponto é economia de tempo e dinheiro. E o terceiro ponto, que eu não coloquei aqui, mas acredito que vocês possivelmente possam já ter pensado, se somamos 1 mais 1 é igual a 2, é, se você começar pela venda, você vai começar ganhando dinheiro antes mesmo de ter o produto. Isso é uma coisa muito importante, que se vocês ficarem até o final, eu vou demonstrar, vou falar sobre uma estratégia que te permite você, sem ter o produto desenvolvido, unicamente com uma única coisa, você conseguir já vender esse produto e ganhar dinheiro e desenvolver o produto posteriormente. Então, fique até o final, que essa será uma dica bônus. Agora vamos ao segundo passo. Após você entender que primeiro deves começar a vender, agora precisas de encontrar a tua ideia milionária. E o que é a tua ideia milionária? A tua ideia é aquela ideia que você é uma ideia que você sabe que existe um problema, é uma ideia de uma resolução de um problema. Porque o microSaaS, como eu bem disse, é uma solução de um problema, só que entregada em forma de um software. Então, a tua ideia milionária é a ideia, é a tua solução para um problema. E a questão que você provavelmente também se faz é como encontrar a tua ideia milionária. Como é que eu faço? Se eu gostaria de ter essa ideia milionária assim, como é que eu vou em frente? Como é que eu posso criar essa ideia milionária e depois começar a ganhar muito dinheiro, ficar rico, milionário com SaaS? Como é o que falo na internet? E é aí que vem o próximo passo. Existem duas formas de você encontrar a sua ideia milionária. Existem outras, mas essas aqui são as principais e as mais importantes, as que mais você deve abrir os olhos. Que é primeiro, resolva os seus próprios problemas. Uma coisa que acontecia há muito tempo comigo, que eu até contei no primeiro episódio,
e foi uma das ideias do meu microsas que é o chat, que é o microsas que eu crio com o meu amigo que vai responder automaticamente as mensagens no WhatsApp aqui na África. É que havia um tempo que eu tinha começado com dropshipping. E dropshipping aqui em Moçambique funciona de uma forma ligeiramente diferente. Para quem é moçambicano e conhece do dropshipping, sabe mais ou menos como é que funciona. Nós fazemos mais uma revenda de produtos, onde que o cliente ele fala contigo via WhatsApp e você vende um determinado produto que você encontra, por exemplo, na cidade, na sua metrópolis, a um preço baixo, você vende ao cliente a um preço maior. E você pessoalmente ou com um delivery, uma pessoa que você envia para entregar o produto, essa pessoa vai até lá na loja, compra o produto e entrega o produto ao cliente. Então, nesse processo todo, o processo mais difícil era você responder os, não o processo mais difícil, mas o processo mais cansativo e que muitas das vezes, dependendo do quão bom está sendo o teu marketing, o teu produto, poderia ser muito cansativo. É o processo de responder mensagem no WhatsApp. Você tem que responder uma, duas, três, quatro, cinco, 50, 100 mensagens no WhatsApp para no final das contas você nem ter a venda, nem ter certeza de venda. Por causa disso, eu, meu amigo, já tinha falado um pouco sobre essa dor, mas quando eu entrei no dropshipping foi aí que eu fiquei mais preocupado e foi aí que essa ideia acabou meio que florescendo cada vez mais e me empenhei em criar de fato uma solução. E é assim como nasce a ideia da WeChat, que é uma plataforma de inteligência artificial de atendimento e é capaz de atender 24 horas por dia. Até vou deixar o link para alguém que queira acessar, quer verificar como é. Vou deixar aqui o link da landing page do site para que você tenha, para qualquer um que tenha interesse. Agora, a segunda forma de você encontrar a sua ideia milionária é resolvendo os problemas do mercado. E você talvez se pergunte, o que isso significa resolver os problemas do mercado? Vamos lá supor que você não, você conheça um médico. Sim, você tem um familiar que é médico e esse familiar é muito próximo, um tio, um pai, um irmão, não sei. E esse familiar todos os dias te fala sobre um determinado problema. E você também ouve que esse mesmo problema não só ele tem, mas também outros companheiros de trabalho, outros médicos têm. Você sabe que médicos são pessoas mu- que têm, que ganham bem, dependendo da especialização, claro. Mas você sabe que se vários médicos tiveram um determinado problema, isso aí pode ser um problema já do mercado dos médicos, de medicina. E é possível com que você tenha uma ideia de SaaS que pode resolver esse problema. Em resumo, resolver o problema do mercado é resolver o problema das outras pessoas. Só que resolver o problema do mercado não é você encontrar uma única pessoa, mas é você encontrar um determinado mercado que seria nesse caso, vamos dos exemplo, os médicos, que você sabe que é um problema em comum de todos, um problema que a maioria possivelmente tem. Você pode descobrir isso aí fazendo pesquisa, conhecendo pessoas que trabalham nessas áreas, nesses mercados. E isso é uma das formas. Você também pode pesquisar no YouTube, pode pesquisar nas áreas, pode ouvir algumas postagens, porque, como dizem, o mercado sempre grita quando precisa de uma solução. Então, essa é a segunda forma. Acredito eu que a mais eficiente seja resolver os próprios problemas, porque a dor que você sente, você que conhece, isso ajuda muito na hora da venda. Então, guarda essas duas coisas na mente que vão ser úteis para você poder encontrar a tua ideia milionária. Agora vamos para a terceira e a mais a parte mais importante. Então, aqui nós falamos sobre a primeira e a segunda etapa. Agora vamos para a terceira. Agora vamos à terceira o terceiro e último passo. O terceiro e último passo consiste em bem simples, a validação da tua ideia. Após você já ter colocado na tua cabeça que primeiro deves vender e depois você já sabe qual é a ideia que você vai vender, agora você deve validar a tua ideia. Para validar a tua ideia, você tem que fazer algo chamado estudo de mercado. E a questão que aparece na tua mente é como vou validar a minha ideia.
Você, para validar a tua ideia, você precisa de fazer o estudo de mercado. E como é que você pode fazer esse determinado estudo do mercado? De uma forma bem simples. Você estuda os teus concorrentes. Por quê? Porque são eles que vão te dar a direção do que você deve fazer ou não. Existe um livro muito importante que é um livro que fala sobre como inovar. E uma coisa interessante é que nesse livro ele fala que para que você inove numa coisa e seja o líder, você não necessariamente precisa de ser o primeiro nisso, mas você pode ser o segundo, desde que você sabe por que que não ser o primeiro é uma vantagem até? É que o primeiro, ele acaba tendo as dificuldades desse mercado, ele acaba tendo as os primeiros problemas. Agora, o segundo, o terceiro, o quarto, eles meio que já acabam vendo as falhas do primeiro e com base nisso eles já podem ter estratégias para contornar esses problemas e acabar tomando decisões melhores. Então, se você está no mercado que possivelmente seja novo, como o nosso, você tem algum concorrente, não fique triste, muito pelo contrário, fique feliz. Aproveite muito bem os teus concorrentes, porque eles é que serão o norte da tua direção. E se você não tiver concorrentes diretos, você pode procurar concorrentes indiretos, que são pessoas que estão em ramos semelhantes aos teus. Vamos supor assim, que você quer criar um, um determinado, uma determinada, vamos lá supor que você quer entrar no mercado relacionado à beleza. No mercado de beleza, podemos olhar isso aí de diferentes vertentes e tem diferentes produtos. Como, por exemplo, existem produtos de emagrecimento, que são produtos que vão melhorar de alguma forma a tua beleza. Mas também existem produtos que são como maquiagens, que isso aí também melhora a tua beleza, mas eles são diferentes. Eles são concorrentes, só que concorrentes, podemos dizer assim, diferentes. Você pode também fazer algo assim no teu caso. Vamos supor que você não tenha um concorrente direto, mas você tenha uma área que se assemelha àquilo que é a tua ideia de SaaS. Então você pode utilizar isso como base para tentar transmitir. Você sabe que pessoas que se interessam em academia, essas coisas também podem se interessar em produtos para cara, pode se interessar em maquiagem. Então, sim. Eu simplesmente expliquei isso aqui porque acredito que muitos outros possam ter alguma dificuldade em como adaptar isso aí. Mas qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Agora, a próxima parte é descubra quem são os seus concorrentes. É uma primeira coisa que você precisa de saber. Eu já expliquei mais ou menos como você pode descobrir onde que você pode achar dos concorrentes, ou se você não tiver concorrentes diretos, como encontrar concorrentes indiretos. Mas, em geral, os concorrentes que você pode procurar são concorrentes de negócios que você já ouviu falar, que existem na internet, que existem na tua cidade e em diante. Segundo, descubra os pontos fortes e fracos de cada um. Sim, aqui é uma coisa muito interessante. Você deve analisar muito bem quem é o teu concorrente e observar quais os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes. Porque são esses pontos que te darão o norte para você desenvolver o teu microserviço de uma forma que seja melhor, seja mais competitivo. Uma outra coisa é que todas essas estratégias aqui de estudo de concorrentes, eu treino num canal de desenvolvimento que ele estava a falar exatamente sobre como é que testamos, como é que fazemos estudos de pesquisa. E esse canal aqui me ensinou muito bem. Ele deixar o link na descrição aqui para qualquer um que quiser assistir o vídeo original, que falava sobre como é que fazemos esse estudo dos concorrentes, assim. E explicava muito bem, claramente, e também estão criando o SaaS e, sim. Então, no meu caso, eu estava criando uma plataforma de atendimento com IA. Existem algumas já, mas não moçambicanas, brasileiras. Como, por exemplo, a Supportify e o Chatfunnel. Então, eu pesquisei sobre essas plataformas, analisei e vi quais são as suas vantagens e desvantagens. Podemos dizer que, inicialmente, como eu ainda é MVP, ele já tem suas vantagens, mas a maior vantagem que eu tenho é que, primeiro, minha plataforma seria 100% moçambicana e até agora não existe uma outra. Então, eu posso dizer que eu sou a maior aqui de Moçambique, mesmo eu sendo maior por falta de competição, isso aí já também é um diferencial. Isso é muito importante
que eu vou explicar isso aqui também nos próximos vídeos, que pode ser muito útil na hora da venda. Então, quando você entende quais são os seus pontos fortes e pontos fracos, você tem que criar uma proposta que seja forte o suficiente, que seja competitiva para poder lutar contra esses pontos para que você possa lutar contra os pontos fortes e possa se aproveitar dos pontos fracos dos seus concorrentes. Então, o último passo é está dividido em fazer perguntas essenciais. Essas perguntas aqui você pode se questionar para saber qual é a resposta e entender mais sobre os seus concorrentes. Quem são os seus concorrentes? Como eles vendem? O que os usuários reclamam? Qual é o seu CAC aproximado deles? CAC significa custo por aquisição de cliente, que é quanto que eles gastam para conseguir um novo cliente. E eu coloquei mais uma dica prática que eu vi naquele canal, que é testar os concorrentes. Vamos supor que o teu concorrente seja uma outra plataforma de atendimento como a minha. Ao invés de você simplesmente ouvir falar, você pode ir diretamente, pagar, você começar a analisar. Isso aí é uma estratégia não só de validação de SaaS, mas no marketing em geral. E dizem quando você quiser entender mais sobre uma outra oferta do concorrente, você tem que ir comprar o produto do teu concorrente e testar tudo. Então, essa dica é muito importante, é uma dica prática que se você tiver a capacidade, claro, você pode pagar e depois testar, ver quais são as vantagens, o que que eles têm, o que que eles dão de bom, o que que tem de bom na sua plataforma e também o que tem de mal. Agora, terminando esses 3 passos, agora vamos para não uma, não 2, mas sim as 3 dicas bônus que eu deixei só para o final. Eu vou deixar aqui de uma forma um pouco resumida, mas em geral são essas 3 dicas aqui. Primeiro, foco em nicho SaaS especializado. Eu vou fazer uma questão bem simples. Talvez nem todo mundo vai saber me responder, mas entre um determinado médico cardiologista com uma especialização e um médico geral, quem vocês acreditam que seja mais bem pago? Se você não sabe a resposta, saiba que é o médico cardiologista. Por quê? Porque a especialização é algo que é muito necessário no nosso mundo. Além de que, pense dessa forma, um médico cardiologista é alguém que tem a certeza absoluta que ele estudou especificamente para tratar problemas relacionados com o coração, relacionados com esse tipo de operação. Então, ele acaba sendo mais requisitado quando se trata desse tipo de operações. E e de forma totalmente proporcional ele acaba sendo mais bem pago. Então, para que você tenha um SaaS melhor, ao invés de você resolver muitos problemas, foque-se em um único problema e resolve ele muito bem. Segundo coisa, onde encontrar os seus primeiros clientes? Para encontrar os seus primeiros clientes, existe algo chamado go-to-market, que é você simplesmente fazer marketing. Mas não precisas de pensar muito, podes fazer de formas muito bem simples. Podes começar a falar sobre a tua plataforma, pode não ser de uma forma tão direta, porque quanto mais indireto você seja e fazes com que as pessoas criem um desejo, um interesse totalmente espontâneo, melhor será. Então você pode, por exemplo, entrar em grupos do Facebook, grupos do WhatsApp e começar a falar sobre uma plataforma. Vamos lá só porque você cria uma plataforma para médicos. Você fala, ei, eu tenho uma plataforma aqui para médicos. Você pode inventar, pode criar uma história de que será bem interessante, que é uma forma muito mais interessante das pessoas de começarem a engajar. Você fala, por exemplo, ei, uma coisa que eu sempre percebi é que a maioria dos médicos tem um problema grave de caligrafia. Isso aí pode complicar na hora dos atendimentos. Então, o que aconteceu? Eu pensei e depois eu decidi criar uma plataforma que ajuda médicos a registrarem suas caligrafias de uma forma mais eficiente. Assim, não precisam mais de ter dificuldades, além da pessoa colocar a sua própria caligrafia, existe um registro, sei lá, como se chama? Da receita que o médico vai mandar para que não haja nenhuma confusão na hora de solicitar os medicamentos devido à caligrafia do médico. Foi uma história meio que
difícil de acreditar que eu inventei agora, mas vocês perceberam mais ou menos qual é a ideia. É você tentar de uma forma indireta chamar a pessoa, depois você coloca ali o link e as pessoas clicam. Você pode fazer isso em grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, pode fazer isso em fóruns na internet, você pode fazer isso em postagens no Instagram e no Facebook. Você também pode usar outras estratégias de tráfego pago que eu, em particular, não recomendo totalmente, mas você também pode usar. Agora, uma última estratégia, a última dica bônus é uma estratégia chamada Fake Door. A estratégia de Fake Door consiste simplesmente, consiste simplesmente em você criar uma página, um site, você fazer esse site como se você já tivesse de fato a sua plataforma desenvolvida. De uma forma meio que pode, a plataforma pode não existir, o teu site pode não existir, mas o site tem que estar como se a tua plataforma estivesse a existir. Depois você só coloca botões ali, que nós chamamos, botões normais, que nós chamamos de CTA. Como a CTA se chama Call to Action, que é uma chamada para ação, onde ao clicar nesse determinado botão, tem várias opções. Você pode fazer com que a pessoa pague o teu produto e depois você manda uma mensagem posteriormente a dizer que o produto ainda está em desenvolvimento e se você gostaria de aguardar, é só esperar, senão pode devolver o dinheiro da pessoa. Isso aqui, a ideia é você perceber de fato que a pessoa está interessada no teu produto e tem até a capacidade, tem um desejo até de pagar pelo teu produto. A segunda possibilidade é você colocar, a pessoa ao clicar no teu botão, ela ser direcionada para uma lista de espera, um formulário, uma lista de espera. Depois, quando lançar o teu produto, aí você simplesmente vai mandar nessa lista de espera e todo mundo que tiver interesse pode comprar. Por exemplo, numa pré-venda ou um momento assim. Isso aí podemos falar mais à frente no momento de lançamento do teu SaaS. Mas, por enquanto, você tem que compreender que essa estratégia é muito útil para quem não tem um produto desenvolvido, mas quem quer testar a venda. Como eu falei, começando, comece vendendo. Coloque isso na mente. Primeiro venda, depois construa. Porque dessa forma, você terá uma compreensão muito melhor de quais são as necessidades do teu cliente e assim você vai vender aquilo que ele precisa e não aquilo que você acha que ele precisa. E também sobre fake doors, se você não entendeu completamente, eu vou deixar aqui um artigo que eu escrevi na minha newsletter. Você também pode se inscrever lá, onde que eu falo sobre a maioria das coisas que falo aqui, mas lá também tem outros conteúdos exclusivos. Então, se você tiver mais alguma dúvida, é só deixar aqui um comentário que eu irei responder.